Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder recebê-los aqui na nossa casa. Sintamos-nos todos abraçados pela espiritualidade que nos acolhe nesse momento. Para darmos início às nossas atividades de hoje, eu convido a todos que façamos a nossa prece inicial, como de praxe. Então, elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso mestre e amigo Jesus, lembremos dele com todo carinho, com todo respeito e conversemos com ele assim dizendo: obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui, reunidos, mais uma vez, em Teu nome. Pedimos, Jesus, que recebamos nesse momento todo o auxílio que tanto precisamos e que aqui viemos em busca. Renova, Senhor, a nossa força, a nossa fé, a nossa coragem. Dai-nos o ânimo para que possamos enfrentar todas as dificuldades da vida, buscando nos tornar melhores a cada dia mais. Ajuda-nos, Senhor, a praticar todos os Teus ensinamentos, para que através deles possamos encontrar a Tua paz e a Tua luz. Pedimos também, Mestre, que possamos compreender os ensinamentos da tarde de hoje, que as Tuas palavras possam tocar fundo os nossos corações, dando-nos também a compreensão daquilo que devemos fazer nas nossas vidas para torná-las vidas melhores. E assim sendo, agradecidos e felizes, nós damos início à nossa exposição doutrinária da tarde de hoje. Que assim seja. O tema proposto para a nossa conversa da tarde de hoje é o trabalho na Terra. E para basear essa nossa conversa, eu trago um trechinho do Livro dos Espíritos, a questão 674. Kardec questiona aos benfeitores espirituais: a necessidade do trabalho é lei da natureza? A resposta nos diz: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gostos. Depois nós temos a questão 676, em que Kardec pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? E a resposta é a seguinte: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso mesmo é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. A gente podia ler muita coisa aqui sobre trabalho, mas como a gente tem um tempo limitado, vamos ficar nessas nossas duas respostas aqui do Livro dos Espíritos. O tema que nos é trazido então é o trabalho na Terra. Compreendemos nós, pelas respostas que nos foram dadas pelos benfeitores espirituais, que o trabalho é uma necessidade. E o trabalho faz bem a todos nós. Mas muitas vezes imaginamos que trabalho é somente aquela atividade que nós exercemos em algum determinado lugar que nos dá alguma remuneração monetária, que a gente possa receber um salário. Trabalho não é simplesmente isso, é muito mais. Trabalho é toda a atividade que nós podemos desenvolver que gere benefícios a outrem e a nós mesmos. Tudo aquilo que a gente faça de esforço próprio, gastando as nossas energias, gastando o nosso tempo, não vamos usar o verbo gastar, vamos usar o verbo investir. A gente investindo o nosso tempo em benefício do outro, a gente investindo o nosso tempo para fazer o bem, nós estamos trabalhando. Tudo aquilo que a gente faça é um trabalho. E o trabalho, como diz o ditado, enobrece o homem. E realmente enobrece. Porque através do trabalho nós temos a oportunidade de desenvolver as nossas habilidades, a nossa inteligência, ampliar os nossos conhecimentos, nos relacionar com as outras pessoas. Como diz o Livro dos Espíritos, o trabalho é uma necessidade referente à nossa situação aqui no plano físico. Nós precisamos do trabalho. E a civilização ainda nos obriga a trabalhar mais. Porque se a gente vivesse sozinho, lá num cantinho do mundo, isolados de tudo, de todos, nós não precisaríamos trabalhar tanto. Mas aí a gente pode pensar, então eu vou ir morar lá no interior, porque daí eu não preciso trabalhar tanto.
não é para levar nesse sentido. Como lembramos antes, tudo aquilo que a gente faça, que demande nosso tempo e nossas energias, é um trabalho. E por isso a gente precisa trabalhar mais quando vivemos em sociedade. Nós precisamos investir o nosso tempo para conversar com os outros, para entendê-los, para ajudá-los, para compreendê-los. Nós precisamos investir o nosso tempo e as nossas energias para com a nossa família, para com os nossos colegas de trabalho, para com todos os nossos familiares, para ir a determinados locais, para viver, em resumo. Todo o trabalho que nós possamos fazer precisa ser focado no objetivo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Por isso, o tema trazido na tarde de hoje para todos nós, o trabalho na Terra, vem nos lembrar da face material do trabalho. Aquele trabalho que nós fazemos vinculado ao ambiente em que a gente vive. Ampliando esse horizonte, não somente as nossas atividades de trabalho profissional, mas também as nossas atividades de relacionamento social. Quando eu tiro um tempinho para visitar o meu amigo, a minha amiga, o meu familiar que está adoentado, eu estou fazendo um trabalho. Quando eu tiro um tempo para conversar com alguém que eu sei que precisa desabafar, eu estou fazendo um trabalho. Quando eu venho aqui na casa espírita assistir uma palestra, eu também estou fazendo um trabalho. Quando eu estou aqui na casa espírita conversando com vocês, estamos também trabalhando, todos juntos. São atividades que vêm nos engrandecer, que vêm ampliar os nossos horizontes, que vêm fortalecer os nossos conhecimentos, a nossa fé, que vêm nos trazer bom ânimo. Nós estamos investindo o nosso tempo com um ótimo objetivo. É também, sim, um trabalho. A grande maioria das pessoas podem não compreender assim, mas é, sim, um trabalho. Porque ainda apegados ao plano físico, tal qual somos, vinculamos muito o trabalho à remuneração. Mas é preciso que vinculemos o trabalho a crescimento, a desenvolvimento, a felicidade. Como falamos antes, tudo aquilo que fazemos é um trabalho. E o trabalho, meus amigos e minhas amigas, é uma bênção de Deus. Como nos diz o texto, bem no finalzinho, quando os corpos que nos são concedidos são débeis, Deus nos concede a inteligência, já que falta-nos a força física. Mas mesmo assim é um trabalho. Podemos não movimentar os músculos, mas estamos investindo o nosso tempo. E é preciso que aprendamos a investir o nosso tempo com inteligência, com discernimento e com sabedoria. Porque o tempo, como sabemos, meus amigos e minhas amigas, escorre pelos nossos dedos, permitindo-nos que, sem nos darmos conta, desperdicemos através das nossas viciações, dos nossos maus hábitos, da nossa imprevidência. Contudo, é preciso que aprendamos a utilizar o nosso tempo com inteligência. Aprendendo a utilizar cada segundo que a vida nos proporciona de estarmos aqui nesse plano físico, num mundo de expiações e provas, onde estamos trabalhando também pelo nosso crescimento interior e pelo desenvolvimento da sociedade. Aqui no Livro dos Espíritos, questão 132. Vamos ler ela para mim não fazer injustiça. A questão 132, Kardec questiona qual é o objetivo da encarnação. E eu vou ler a resposta aqui tal qual ela se encontra na obra. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los, todos nós, chegar à perfeição. Para uns de nós é expiação, para outros uma missão. Mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nós estamos aqui trabalhando em benefício do desenvolvimento da obra divina. Estamos aqui trabalhando para Deus. Deus nos enviou o plano físico não somente para a gente lembrar das nossas necessidades individuais,
mas também para trabalharmos por desenvolver as necessidades coletivas. Reencarnamos no plano físico, onde o trabalho é uma necessidade, para que venhamos, através dos nossos próprios esforços, desenvolver todas as nossas aptidões. É claro que levaremos um tempo maior ou menor, dependendo das nossas características e necessidades, mas estamos sempre em processo de desenvolvimento. De outro lado, é preciso que lembremos uma frase marcante que nos foi deixada pelo Cristo, que nos disse: ajuda-te e o céu te ajudará. Nos levando também a entender a importância do trabalho. Não adianta eu ficar paradinho lá na minha casa, sentado no sofá, esperando as coisas acontecerem. Eu preciso me esforçar. Batei a porta e ela será aberta. Procurai e achareis. É ir de encontro às nossas necessidades, aos nossos anseios, aos nossos desejos, aos nossos objetivos. Precisamos trabalhar, sair do comodismo, da inanição e darmos os passos para que, através do nosso próprio esforço, pelos nossos próprios pés, nós alcancemos os nossos objetivos. Lembrando que Deus jamais nos deixa sem apoio. Porque no momento em que Deus nos propõe o retorno ao plano físico, para, através da reencarnação, nós retomarmos a nossa jornada de aprendizagem, Deus não nos envia para cá para sofrer, mas sim para aprender. E nós reencarnamos num ambiente propício às necessidades de cada um de nós. Porque cada um de nós tem uma necessidade diferente. E por isso cada um de nós é inserido num ambiente diferente, que é adequado a essas nossas necessidades. Porém, não é só isso. Deus não nos coloca lá naquele lugarzinho determinado sem que nós estejamos preparados para ali estar. Se nós estamos hoje aqui reencarnados, meus amigos e minhas amigas, é porque nós estamos preparados para aqui estar. E que nós temos a capacidade de vencer. Tenhamos certeza disso. Mas para vencer nós precisamos trabalhar. E o trabalho requer esforço, requer empenho, requer bom ânimo, requer disposição. Também requer fé. Porque não adianta eu fazer as coisas sem ter entendimento de que elas vão fazer a diferença na minha vida. Para o trabalho físico, o que nos motiva são as nossas necessidades do dia a dia. Eu preciso me alimentar, eu preciso ter um lar, eu preciso ter as facilidades da vida, eu preciso ter um plano de saúde, eu preciso ter um monte de coisa. E para isso eu preciso ter uma renda, que a gente busca normalmente entre o trabalho. Quem já alcançou a aposentadoria sabe que o que vive hoje na aposentadoria é fruto do trabalho do passado. Foi previdente e temos hoje os benefícios da previdência. Mas todos nós trabalhamos para ter um futuro melhor. Motivados pelas nossas necessidades físicas. Mas lembremos também que o nosso trabalho pode ser para o âmbito espiritual, para o âmbito extrafísico. Lembrando das necessidades do espírito. Trabalhando pelo nosso aprimoramento íntimo, na luta contra as más tendências, contra os vícios, procurando adquirir as virtudes, aprendendo a nos relacionar com as pessoas, aprendendo a perdoar, compreender, tolerar, aprender mais a ouvir do que falar, aprender a fazer ao próximo o que eu quero para mim mesmo. São exemplos que o Cristo nos traz, nos mostrando a importância do trabalho, iniciando no meu íntimo, em benefício de todos. Sejamos nós, meus amigos e minhas amigas, conscientes das nossas responsabilidades. Lembremos que o trabalho é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Sejamos nós, como formos, independente das nossas dificuldades, sejam elas de âmbito físico, de âmbito espiritual, de âmbito material, que nós lembremos de que Deus nos oferece as oportunidades de acordo com o que eu posso fazer. Mas que eu não me permita viver no comodismo esperando que as coisas caiam do céu. Aprendamos a fazer um pouquinho mais. Dar um passinho adiante, procurando conhecer os nossos limites, sem que nos prejudiquemos, mas também sem que nós deixemos de fazer algo que está ao nosso alcance. Temos coragem. Confiemos nas nossas próprias capacidades, entendendo que a gente pode sempre um pouquinho mais.
Aquilo que nós imaginamos ser impossível torna-se possível quando eu acredito em mim mesmo. Quando eu tento, porque se eu não tentar, eu nunca vou saber aonde eu posso chegar. Quando eu era criança, bem pequenininho, imaginem, eu já fui menor do que foi hoje. Eu não sabia caminhar. E os primeiros passos eram difíceis, todos nós sabemos. Não lembramos, mas sabemos. Porém, os nossos pais nos incentivavam a dar 1, a 2, 3 passos, até que a gente cria coragem e começa a correr pela casa inteira. Às vezes a gente cai, tá com a cara no chão, se machuca, chora, mas não desiste, porque eu quero caminhar. Depois a gente começa a querer andar de bicicleta. Os tombos acontecem, mas a gente não desiste, porque a gente quer aprender a andar de bicicleta. E aí a gente vai para a escola, precisa aprender a escrever. É difícil fazer aquelas letrinhas, são 23 letras que eu preciso aprender a decorar todas elas. Mas eu consigo porque eu quero escrever. Depois vem a matemática, com aqueles cálculos complicados, aqueles números que embaralham as nossas mentes. Mas eu aprendo a fazer as contas, porque eu quero aprender. E assim, meus amigos e minhas amigas, é a nossa vida. Nós precisamos aprender a querer fazer as coisas. E se eu quero ser melhor, eu posso ser melhor. Se nós quisermos ser melhores, nós seremos melhores. Tenhamos confiança nisso. Confiemos em nós mesmos. E confiemos na proteção que Deus nos concede e no apoio que sempre nos é dado para que nós alcancemos os nossos objetivos. Meus amigos e minhas amigas, o nosso tempo chega ao fim. Eu agradeço a atenção e a paciência de todos em nos ouvir nesses breves minutos. Espero que nossas palavras possam ter sido claras e objetivas, a fim de que possamos nós compreender a importância do trabalho em nossas vidas. Façamos o nosso melhor, tendo a certeza de que os nossos esforços sempre serão recompensados. Eu convido a todos então que façamos a nossa prece de encerramento para que depois façamos o nosso passe. Então elevemos o nosso pensamento ao alto, ao nosso mestre, amigo Jesus, agradecendo a Ele todo o auxílio e a proteção que nos é concedida. Dizendo assim: obrigado, Jesus, por todo o auxílio que recebemos nessa tarde. Obrigado, Senhor, pelas tuas energias benfazejas que nos envolvem nesse momento, renovando as nossas energias, dando-nos bom ânimo, disposição para que nós sigamos lutando. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todas as dificuldades da vida. Ajuda-nos, Senhor, a compreender aquilo que nós precisamos fazer para que a nossa vida seja melhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o que precisamos mudar em nós, para que nós também sejamos melhores. Contamos com teu apoio, Mestre querido, e rogamos que a tua luz, a tua paz envolva os nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho. Envolvam também, Senhor, toda a nossa sociedade, os nossos governantes, aqueles que decidem os rumos da nossa sociedade para que o melhor possa ser desenhado, para que o nosso futuro seja de paz e de luz. E assim sendo, Mestre amado, agradecidos e felizes por tudo aquilo que aqui recebemos, nós te pedimos permissão para encerrarmos a nossa palestra da tarde de hoje, rogando que a tua luz e o teu amor envolva e proteja a todos. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Eu convido a todos então que continuemos com o nosso pensamento elevado para que façamos o nosso passe coletivo, pedindo ao nosso Mestre Jesus que envolva nesse momento os nossos irmãos e as nossas irmãs aqui na Casa Espírita e também em seus lares. Que essas energias benfazejas possam envolver a todos, renovando as suas forças, a sua fé, dando-lhes bom ânimo. Pedimos aos benfeitores amigos que possam trazer aos amigos e às amigas os fluidos necessários ao refazimento físico e espiritual. Que todos nós possamos sair daqui, nessa tarde, muito melhores do que quando aqui chegamos. Pedimos que o auxílio também possa ser direcionado aos lares, aos ambientes de trabalho, para que todos vivamos em paz e em harmonia. Pedimos também, Senhor, pelos irmãos e irmãs que portam as suas águas, que essas águas possam ser impregnadas dos medicamentos divinos,
que possam ser trazidos da natureza, da farmácia divina, todas as essências necessárias a fim de que essas águas se tornem medicação, amparando-nos e auxiliando-nos nas nossas necessidades íntimas. E assim sendo, Senhor, nós agradecemos mais uma vez todo o carinho e todo o auxílio prestado a todos nós e rogamos que a Tua paz e a Tua luz nos envolva e nos proteja por todo sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Vamos todos em paz. Um abraço a todos. Os irmãos da frente podem sair por essa porta aqui, tá?